Olá, lindos e lindas do meu Brasil, ou que fale em português em algum lugar deste abençoadíssimo planeta pelo nosso Deus, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Como é que você está nesse domingo? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elizabeth Barbosa e no momento eu moro nos Estados Unidos. Eu sou brasileira de uma cidade do interior do Pará, chamada Abaetetuba. E se você está me assistindo no Instagram, isso aqui é uma live do Conversas Diárias com Cristo. Esse é o episódio 12, hoje é domingo, por volta de 4, aqui no meu horário está dizendo 4:06. No Brasil, tem uma hora de diferença dependendo de onde você estiver. E o Conversa Diária com Cristo hoje, durante a minha oração com ele pediu para que ele pediu não, A minha pergunta foi, Deus, eu acredito até que as pessoas estejam um pouco confusas com o último vídeo que eu fiz, os últimos vídeos do Conversa com Cristo, que eu falo sobre religião, acho que deu uns 2 ou 3 vídeos eu falei sobre isso. E a minha preocupação humana, foi que não que eu estivesse preocupada se as pessoas iriam aceitar ou não. Minha preocupação é se as pessoas iriam entender, a gente tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que a gente fala I can care less, ou seja, eu não me importo se as pessoas me aceitarem ou não, Contanto que elas aceitem Jesus, não importa se elas me aceitarem ou não, Eu tô aqui como ferramenta apenas, E a glória é dele, a glória é toda dele, para todo sempre. Amém. Então, e ele disse assim, filha minha, vamos aos pontos principais, Dentre muitas outras questões, você pode abordar 3 razões principais porque a igreja, enquanto organização, é importante, Clarificando que os vídeos que foram colocados aqui não foi no intuito de dizer que a igreja não é importante, que você não deve mais ir para a igreja, que você deve orar sozinho, só na sua casa. Não foi nesse intuito. Graças a Deus, que muitos de nós podemos ainda ler a Bíblia em público, ir à igreja, porque a gente sabe que hoje em dia há muitos locais, que cristãos não podem ser cristãos publicamente, não podem fazer culto, não podem ler a Bíblia. Então, é uma honra se você pode ir para a sua igreja, se você pode ler a sua Bíblia publicamente. É uma honra estar aqui na internet, falando de Jesus. Tem países que você não pode, que é tudo censurado. Então, pensa nisso, Então, eu não vim, falar sobre, dizer que a igreja quanto organização não é importante. Muito pelo contrário. A igreja quanto organização é muito importante, sim. Se você estiver curioso ou não tenha assistido os outros vídeos anteriores, se você voltar lá e assistir, eu estou querendo dizer que a igreja enquanto denominação, você tem que ter discernimento, das denominações. E eu vou explicar um pouco disso ao final do vídeo. Vamos primeiro fazer uma explanação, um pouco constrita aqui, porque essa é uma live, não é um vídeo de 1 hora do YouTube. E por que a igreja enquanto organização é importante? Número 1. Se você assistiu um dos meus vídeos passados, eu comentei aqui que a igreja me ajudou muito quando se eu não estava no fundo do poço, aquele momento para mim era um passo. A igreja, enquanto organização, enquanto prédio, enquanto grupo de pessoas que estavam ali crendo no mesmo Deus, me ajudou muito. Era um momento que eu estava fraca demais, Era um momento que eu precisava que outras pessoas orassem por mim, porque eu não tinha força
nem para ficar em pé. Entendeu? Então, se a igreja não tivesse ali, quando você vai em um altar, você consegue sentir a presença do Espírito Santo se você realmente abrir seu coração para ele. Você consegue, ele te dá um conforto, ele te dá uma esperança que só quem experiencia consegue, sabe? Sentir isso. E quando eu lembro, é uma coisa que, sabe, que eu sou muito grata pela igreja enquanto organização, porque eu estava num momento tão difícil da minha vida, sabe? Que até me emociona. E se não fosse, né? Se não fosse a igreja estar ali, é possível que eu nem estivesse mais aqui, né? O meu corpo físico possível nem estivesse mais aqui. Eu não sei o que teria sido de mim, talvez. Então, a igreja, quanto organização, ela é muito importante nesse sentido. Número 1, né? Número 2. A igreja, enquanto organização, ela é uma oportunidade para você, né, estar forte na fé, porque lá você experiencia grupos, né? Pode ser grupo de estudo, grupo de oração, né? Há uma organização, né, na igreja em si, né? Cada denominação tem a sua própria organização, suas próprias regras, né? E isso também te ajuda no teu caminhar, né? Agora, claro que há uma questão de discernimento, né? Quando você passa a entender e a ler a Bíblia no seu próprio tempo, por isso que a Bíblia mesmo fala, ai do homem que acreditar no outro homem. Você tem que fazer o seu próprio estudo, porque daí ninguém te engana. E olha que mesmo quando você faz o feioso, ele é astuto. E ele vai procurar maneiras, ele vai te pegar pela tua fraqueza, entendeu? Só que aí tem que ficar ligado para saber, né, quando ele tá fazendo graça. Enfim. Então, né, a igreja, quanto organização, ela vai te ajudar, né, ela vai te apoiar, ela vai te dar suporte a você se manter forte na fé, né? Olha, pegue sua Bíblia lá, se você puder me acompanhar, eu tô com a minha aqui. Vamos lá em Hebreus 10, 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, quando você faz comunhão com seus irmãos, né, aquilo te mantém forte para você continuar na sua fé, né? Para você inclusive, o versículo anterior, o 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Ou seja, a tua fé, ela tá mais forte quando tem... Não é que ela esteja mais forte, né? Aquilo vai te dar uma sustentação para que você continue nos caminhos do Senhor. Porque eu já falei isso aqui. Não é só ir para a igreja, não é só rezar. Ah, hoje rezei, orei, tô salva. Não, é que nem um músculo, você tem que trabalhar todo dia. Não é porque vai para a igreja, não é porque dobra o joelho que já está salvo. Ninguém está salvo, todos nós estamos sobre o mesmo jugo. Só vai estar salvo lá no dia que Jesus vier, que nos julgar e dizer assim: transformei o teu corpo físico no corpo espiritual, estás salvo. Aí sim, mas eu não sei se eu já estou salva, você não sabe se você está salvo, ninguém sabe, estamos sobre o mesmo jugo. O que isso significa dizer? Que ninguém pode julgar ninguém na sua jornada espiritual. Então isso cai aqui, né? Mas eu vou entrar nessa questão no final do vídeo, como eu falei. Guarda aí essa informação aí que eu acabei de te dar, né? E aí, o ponto número 3, antes de eu ir pro ponto número 3, eu também quero ler Mateus 18, 20, tá? Um versículo importantíssimo. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não tenho que explicar aqui, né? Jesus está falando que onde tiver mais de 2, né? Mais de 2, que tenham a mesma crença, que creiam nele, que ele é o Salvador, que ele morreu por nós, ele vai estar lá. Ou seja, basicamente o que está querendo dizer aqui é que tem a aprovação dele. Olha, eu vou compartilhar uma coisa muito interessante, né?
Hoje, na igreja, foi um convidado lá, amigo do pastor, né? E esse convidado, ele é dono de uma organização chamada Timothy Organization, que é uma organização que angaria fundos para que novas igrejas sejam abertas, para que possa alcançar lugares remotos, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, né? Então, tem toda, né? A gente sabe que a gente vive num mundo material. Então, eu já falei isso aqui, nada é de graça. Se não está saindo do teu bolso, está saindo do bolso de alguém. Não existe isso de dizer, porque é de graça. Não, pode não estar, né? Pode ser que o dinheiro não esteja saindo do teu bolso, mas está saindo do bolso de alguém, com certeza, né? E isso valendo para a igreja também. Por isso tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre o dízimo. Então, Jesus fala que onde tiver mais de 2, né, ele estará ali. E o que esse verso tem a ver com eu estar mencionando essa organização, né? O dono dessa organização, ele foi, né, falar sobre a organização, o que eles estão fazendo. E eu achei bem legal, né, a fala dele, porque ele explicou pra gente como é que o dinheiro é usado, né? Claro que ele não falou em números, mas ele estava falando na missão da igreja, né? Daquela organização de abrir as igrejas. É justamente isso que eu tô falando, né? Então, um resultado muito legal é que ele compartilhou que muitas igrejas já foram abertas e que eles conseguiram abrir mais de 400 igrejas, ok? Se você quer ver se a tua igreja, né, está sendo aprovada pelo Senhor, aliás, eu não vou nem dizer igreja quanto organização, eu vou dizer igreja quanto líder, porque o líder da igreja, ele também é escolhido por Deus, a gente sabe disso, né? Só que o homem, ele é falho, o homem, ele é humano. Isso não significa dizer que quando ele for escolhido, agora que ele já está lá não sei quanto tempo, ele está fazendo tudo certo ainda. Não sei. Eu posso pecar daqui a pouco quando eu desligar o telefone, a gente peca o tempo todo. É da nossa natureza. Entendeu? Não tem isso de dizer, porque eu sou pastor, não peco. Não. A gente peca, às vezes, só de olhar e dizer, ai, olha o cabelo da irmã, tá horrível. O que isso quer dizer? A gente está pecando contra a obra do Senhor, porque foi o Senhor que fez o cabelo da irmã. É isso que a gente está dizendo. Deus, a tua obra está horrível. Entende? Então é isso. Então, o pecar, ele é um passo assim muito fino. Você peca que você nem percebe. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você quiser saber se a liderança da sua igreja, né, tá dando bons frutos, veja a qualidade, não é nem a quantidade de pessoas que tá vindo. Veja a qualidade de pessoas que tá vindo para sua igreja. Primeiro, você tem que ver se está crescendo, né? E segundo, você tem que ver a qualidade, né, do crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Vai lá em Atos capítulo 2, versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E eu vou ler o 46, porque esse 47 ele sempre fica assim, meio que solto, quando você não lê o 46, né? Aqui, antes de eu ler, nossa, eu tô falando alto demais, parece que eu tô falando por uma multidão aqui. Vou falar um pouco mais baixo. Mas é porque eu tô alegre, eu tô, né, excited. Então, aqui ele fala da criação da igreja, o que eles faziam, né? Quando a igreja foi criada. E o mais interessante é que a igreja só foi criada, a igreja quanto organização, né? Ela só foi criada depois que Jesus, né, morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus, ele pregava, não tinha uma denominação, né? Então, pensa nisso também, né? E, novamente, não estou dizendo que
que nenhuma denominação é certa ou errada, sabe? Eu gosto até de pensar que muitas denominações, claro que nos levam para o caminho do Senhor, né? É um direcionamento, como se fosse uma placa de trânsito, né? Não significa dizer só porque você tem uma placa de trânsito, né, ali com aquela seta, vai, né, vai dizer que tu vai chegar no lugar certo. Não, é só um direcionamento. Então, fala, né, sobre a criação da igreja. Aí, olha só, novamente, vamos voltar, né? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, está dizendo que os membros da igreja, né, eles repartiam o pão, né, com muita alegria e singeleza no coração, né? Ou seja, com muito amor, né? E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, né? Então todos estavam alegres e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, como eles estavam, né, crendo no mesmo Deus, fazendo e obedecendo como Deus queria que eles fizessem, né? O Senhor, diz assim, né? O Senhor, com S maiúsculo, a igreja, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, ele ia trazendo pessoas que tinham o coração como as pessoas que já estavam lá. Então pensa comigo, por isso que eu estou falando. Pensa não só na quantidade, você tem que pensar na qualidade também, né? Se você tem um irmão aqui, vai para a igreja, agora vai parecer... Vai soar mesmo que eu estou, né, julgando, mas não é no sentido de se julgar, é de se autoavaliar quando você faz uma coisa. Eu acabei de ir para a igreja, quando eu saí da igreja, estou ali no canto falando com a outra irmã, falando mal da outra irmã. Você tem que ter, né, noção das coisas, né? Aí é Joselito, não tá totalmente sem noção. Enfim, então, prestem atenção na qualidade, é assim que você vê, né? Se a liderança da sua igreja, como é que está funcionando. E a razão pela qual eu mencionei isso é porque, né, essa organização que, né, estava apresentando hoje lá na igreja é uma organização que está fazendo não só números, mas não só quantidade, mas qualidade, né? Aí você diz assim, mas como é que você sabe? Você sabe, o seu coração te diz isso. É uma coisa assim que não tem como explicar. É que nem a experiência com Jesus, não dá para explicar. Você tem que experienciar, né? Enfim. Então, gente, maravilhoso, né? Se você serve ao Deus maravilhoso, você é maravilhoso também, porque você é feito à imagem e semelhança dele, né? E a razão número 3... Quando você vai para a igreja, né, que você faz comunhão com seus irmãos, você aprende muito, né? Pois você não só escuta, por exemplo, né, os sermões do pastor, mas também você compartilha com seus irmãos, né? Quando tem estudo da igreja, ou quando você está orando, né? Eu observo muito, sabe, o que as pessoas fazem. E claro que, né, você, quanto pessoas únicas, nós teremos o nosso próprio jeito, né, de se achegar a Deus. Mas eu gosto de observar também as outras pessoas, porque às vezes eu digo assim, eu vou experimentar isso aí para ver como é que é, né, se eu gosto ou não, né. Às vezes eu presto atenção como a pessoa tá orando, entendeu? Essas coisas assim. Então, você acaba, né, compartilhando e enriquecendo o seu conhecimento em relação a isso. Bem, a última questão, né, dessa live de hoje é dizer que, né, a igreja enquanto organização, né, é bom, com certeza, é importante, com certeza. E eu citei aqui algumas razões pelas quais, né, não significa dizer que se limita a isso aqui, tá? Só que a igreja, quanto organização, teve que criar regras, né? Para que... É que nem, né? Aí você pode dizer assim, mas Jesus era pastor, tinha, né?
as ovelhas que tem essa questão da simbologia, né? Porque só que nós não somos ovelhas, nós somos humanos, temos o nosso livre-arbítrio, somos inteligentes, Deus nos dá sabedoria o suficiente, né, para que saibamos que cada um de nós devemos ler a Bíblia, né? Porque sabemos que a Bíblia mesmo diz, aí do homem que acreditar no outro homem, não é só aquele negócio assim, eu vou para a igreja, vou fazer tudo que o fulano, né, que tá lá como líder falar. Não. Eu vou para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. E aí eu vejo, ele tá seguindo isso ou não, não no sentido de julgar, mas no sentido de você ter discernimento, né? E então, até porque, né? O feioso, já falei, ele é astuto. Então, se você não conhece a Bíblia, né, se você não estuda todo dia, eu já falei, quando a gente estuda, a gente é tentado, ele acha maneiras, né, de fazer com que a gente peque, entendeu? Então é isso, é só um esclarecimento, tá? Sim, mais uma outra coisa, né? O denominar da igreja, infelizmente, né, ele acaba não limitando, mas colocando, às vezes, as pessoas dentro de uma caixa. Tá difícil hoje, viu? Feioso tá. Enfim, a gente não sabe, a gente não pode julgar ninguém, dizer que fulano ou ciclano tá errado, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Só Jesus conhece o coração das pessoas, entendeu? Então, às vezes, o problema das denominações é esse, pelo fato de haver regras que não diz que é errado.